Voltamos com Conversas Cruzadas desta segunda-feira. O assunto é a reforma trabalhista. Quero ouvir o Rafael Davidab, que é da Abrazel. Essa proposta vai impactar de que maneira o emprego? Vai aumentar a empregabilidade? Especificamente aqui na região que você conhece bem. Tem alguma projeção de quantas pessoas podem ser contratadas a mais com essa proposta? Essa proposta, ela trata um dos problemas que geram menos emprego, que é a insegurança jurídica que hoje o empresário vive. Hoje no Brasil, quem tem coragem de pegar o seu dinheiro que está aplicado, investir num negócio para gerar emprego, para gerar divisas para o Estado, ele enfrenta um risco enorme. E um desses riscos é o risco jurídico. Então, muitas vezes ele está bem intencionado, ele está seguindo a legislação, porém, uma legislação antiga, uma legislação que não atende e não abrange hoje várias situações do comércio e da prestação de serviço, como eu citei no bloco anterior, a gente tem a situação, por exemplo, específica de bares e restaurantes do trabalho intermitente, onde ele prevê uma contratação por hora e escala móvel que vai atender essa oscilação e imprevisibilidade de demanda que nós temos. Existe também o trabalho remoto, hoje é muito comum nas empresas, e se ela opta por uma solução dessas para aumentar a sua competitividade, ela assume um risco muito grande. Então, eu entendo que sim, que ele vai gerar empregos, ainda é difícil estimarmos quanto isso vai, até porque depende ainda das aprovações e das mudanças que esse processo de aprovação podem gerar. Mas, reforço, ela é tímida. Precisamos ter uma mudança mais profunda. Precisamos abranger outras situações em que essa legislação não atingiu. Ela atende melhor a necessidade da indústria, no nosso ponto de vista, do que do comércio da prestação de serviços. Mas a insegurança jurídica, sim, é um ponto que precisa ser combatido. A outra questão é o reposicionamento e a visão da função do Estado. A função do Estado, ela precisa estimular a geração do emprego formal, e não penalizar ou penalizar até mesmo o crescimento. Hoje, nós vivemos várias situações onde a empresa ela opta por não crescer, porque esse crescimento gera penalização. E aí, isso faz uma comunicação não só na reforma trabalhista, mas também na reforma tributária. Precisamos, sim, também da reforma tributária. A reforma trabalhista, por si só, ela não vai atender e não vai quebrar esse ciclo recessivo que nós estamos vivendo. O Estado brasileiro precisa ser reformado aí quase como um todo, né? E aí eu queria chegar no seguinte ponto. Não sei se é o caso, né? Se diminuir o número de ações trabalhistas, diminuir o litígio, dá para diminuir a estrutura dos tribunais de trabalho, os tribunais trabalhistas. Paulo, deixa eu... Aí vai impactar. Não, eu concordo contigo. Na justiça, concordo contigo, é uma visão de quem olha de fora, né? Primeiro que a justiça tem que funcionar 24 horas e não só a parte da tarde, né? Vamos começar assim, acho que tem que mudar muita coisa, né? Mas vamos mudar aos poucos e conversando com os atores que estão nesse palco aí, né? Quando a gente fala de contrato coletivo, eu estou falando essa palavra para começar a falar no assunto, que é um assunto antigo, mas ser esquecido. A convenção e o acordo ela é muito limitada. Ser uma espécie do gênero contrato coletivo, que teria muito mais amplitude, né? Na Alemanha, senta-se trabalhador, empresário e governo numa mesa para negociar os contratos coletivos. Então, se nesse mês que o setor do comércio vai ter um ganho maior, nós vamos aumentar o imposto mais 0,5%. Daqui, os 10 próximos meses, vamos tirar 3% de imposto, porque ele vai ter um ganho pior. Só que isso tem que estar junto numa mesa, essa força desse contrato. Nós não estamos preocupados em diminuir férias, diminuir salário. Estamos falando em política plena de emprego, em política de saúde, em política que incentiva a melhoria de estrutura da empresa. A garantia do emprego do trabalhador, doutor Francisco Alano, é a empresa estar funcionando e produzindo. Essa garantia de cima para baixo, né, é muito ruim. E, Paulo, eu vou até fazer um pé de página aí, nós temos que começar a pensar formas de solução financeira, não só emprego. Eu tenho muito claro na minha cabeça que o emprego formal, como nós estamos olhando ele hoje, ele está fadado a diminuir muito e terminar. Da forma que ele está colocado, né? Alguém promovendo o teu ganho e tu não te preocupando com isso. Não, tu és preocupado com isso.
O ministro Nogueira, o deputado ministro Nogueira, nos pediu uma coisa: olha, a reforma vai para frente, nós precisamos implementar participação nos resultados no Brasil. Né? O trabalhador tem que estar participando dos resultados, dos ganhos da empresa. Sim, de que forma é que tem que fazer isso? Nós temos que fazer isso de uma maneira muito séria, porque ele tem que estar comprometido com o resultado final do negócio. O negócio é de todos, não é de um. Então, essa visão paternalista que o brasileiro está acostumado, a gente precisa negociar e melhorar essa situação, né? Temos que atualizar essa legislação, ela está sendo diariamente nos tribunais. Quando o Rafael fala da questão dos garçons, o Alano falou muito bem ali que existe o autônomo e tal, mas aí estamos falando o seguinte: nós estamos criando uma legislação para vários juízes do trabalho do Brasil inteiro julgar. E cada um tem uma visão diferente. Eu tenho que dar uma segurança jurídica para o empresário investir o dinheiro. Porque no mercado financeiro não vale a pena colocar 1% ao mês, 10% ao ano, 12% ao ano. Isso não é rentabilidade. Vale muito mais colocar no chão da fábrica, no seu comércio, no seu serviço. Qual a segurança que tu tem? Uma coisa nós falamos lá para o ministro Nogueira: o problema do contrato é o distrato. Por que tu não diminui o valor do distrato e tu arrisca mais contratando mais gente? Por que tem informalidade? Porque sai caro o distrato. Porque incharam o distrato, a hora de mandar embora, incharam. Ficou caro demais, então tu não contrata. A grande negócio da garantia da grávida hoje é um problema, porque as empresas se preocupam em contratar mulheres jovens recém-casadas, que elas podem vir engravidar. Então, a proteção demais é desproteção. O TST está discutindo nesse momento, né? O STF, discutindo nesse momento, uma ação do Angeloni, que é a primeira do Brasil, falando sobre se a mulher é igual ao homem ou não. E se interrompeu o julgamento. Ela é diferente na gravidez, lógico. Fora isso, ela é igual ou até mais capacitada. Então, por que a CLT trata ela como uma hipossuficiente, uma coitada? Não é. É óbvio que não é. Poderia ser na época do meu avô, do teu avô. Aí poderia ser, porque ela nem votava. Hoje em dia a mulher é ampla. Então, essa discussão ela não é fácil fazer. E não acho que vai ser feito, modéstia à parte, Francisco, de cima para baixo, Rafael. Eu acho que é de baixo para cima. É a negociação coletiva na cidade, na região. Lógico que tem assuntos que é importante ter as centrais sindicais envolvidas, mas a gente tem que começar a fazer isso. Ô Murilo, ficar te ouvindo é duro, sabe? E o companheiro da Brasel também, quando o companheiro da Brasel coloca que essas mudanças ainda são tímidas, porque isso não interessa para eles, dividir férias em 3 períodos. São tímidos, porque eles não querem legislação. O Murilo trouxe a CLT aqui provavelmente para jogar no lixo a hora que sair, porque ele não quer mais a CLT. Entendeu? Ele faz uma comparação com negociação coletiva, contrato coletivo com a Alemanha. Cara, na Alemanha tem 5, 6 sindicatos nacionais que negociam um contrato coletivo nacional para 2, 3 categorias. Aqui nós temos 15 mil sindicatos, pequenos sindicatos, um monte de pelego vendendo os trabalhadores. Então tem muito sindicato aqui. Tem muito. A nossa organização sindical é um desastre. É um desastre. Então, comparar negociação coletiva do Brasil com a Alemanha é querer enganar aquele que vai ouvir, tá ouvindo agora e vai ver o programa hoje à noite. Né? Quando ele diz, não, mas o distrato do contrato coletivo no Brasil é caro, eu não sei de onde é que ele tira essa informação. Porque 25 milhões de rescisões de contrato num ano e achar que o distrato no Brasil é complicado, é difícil, eu não sei o que é que ele quer se enganar ele mesmo, porque ele não me engana, ele não vai enganar ninguém. Não vai enganar ninguém. Eu já disse aqui, o grande problema nosso no Brasil são 2 coisas. O primeiro, que nós não temos garantia de emprego. Segundo, é o país que mais descumpre legislação trabalhista. Os empresários não cumprem nem aquilo que é negociado no acordo coletivo, nem aquilo que é negociado na convenção coletiva. Ele não cumpre. Por isso que nós temos Não tem excesso de legislação? Não tem excesso. Nós temos uma legislação mínima de sustento. Quando se estabelece e nós temos uma garantia na Constituição de um salário mínimo de 4.100 e se estabelece um salário mínimo, nós estamos negociando, sabe quanto hoje?
25%, nas convenções ele negocia isso, 25% do salário mínimo previsto na Constituição, que é de 4.100. Nós estamos negociando 1.200, 1.300, é isso que vocês negociam nos acordos de vocês. É isso, é esse tipo de negociação que nós temos no Brasil. Não fala em valor, como está falando, R$4.000. Não fala sobre isso. Calculado pelo Diese. Vocês tiveram 12 anos para resolver isso. E não resolvemos. Pois é. E não resolvemos. Então agora, deixa conosco agora. Então, me dá uma oportunidade. Não, deixar com vocês é matar de vez o emprego e matar de vez o trabalhador. Não matar quem cria a base da sustento da economia do Brasil. Tu sabe quanto é que foi agora estabelecido o salário mínimo? Abaixo do INPC. Ou seja, Lula e Dilma estabeleceram nos anos de governo deles quase 90% de aumento real. Deu no que deu. Quase 90% de aumento real. E o trabalhador continua passando fome. Imagina 25 rescisões. Imagina agora. Imagina agora com o salário mínimo sendo reajustado abaixo da inflação, com as aposentadorias e pensões abaixo da inflação. Abaixo da inflação. O Nordeste já está pagando. Já estão fechando empresas, muita gente desempregada. Porque é lá no Nordeste que o salário mínimo faz efeito, que o Bolsa Família faz efeito, que o imposto de renda faz efeito. Mas aí o que é que o Temer faz? Segundo Murilo, ouvindo as bases, que são 374 deputados que caçaram a presidenta e que estão todos eles votando nas reformas contra os trabalhadores, contra a nação brasileira. Então, sabe por que não vai dar certo? Ninguém está votando contra nada, Alan. Tu acabaste de dizer que vocês têm que fazer uma reforma sindical no Brasil. Tu acabaste de falar por 3 vezes aqui... Tem que diminuir o número de sindicatos. Então faz a tua tarefa de casa primeiro. Primeiro faz a tua tarefa de casa. Tem que diminuir o número de sindicatos. Vocês, e vamos negociar, vamos sentar para negociar. Isso é fundamental. Negociar acima da lei, vamos negociar. Vocês querem negociar abaixo da lei, Murilo? Alano, vocês querem negociar salário mínimo de R$500? Não, é isso vocês. É isso que vocês querem. Vocês não tem um Big Brother nessa mas tu representa os empresários. Nós negociamos quantos anos? Tu representa os empresários. 25 anos negociando. Alguma vez teve prejuízo? Prejuízo grande. Nunca. Prejuízo grande, porque a gente negociava 25% do salário mínimo calculado pelo Diese previsto na Constituição. É esse salário mínimo que vocês negociam conosco, os trabalhadores. Nenhuma nação sobrevive, e aí eu volto a falar para ti, nenhuma nação sobrevive economicamente, emprego, justiça social, se não tiver massa salarial, se não tiver ganho dos trabalhadores, se não tiver pleno emprego. Alano, tu és advogado. Agora aprovaram 20 anos de congelamento de saúde, de educação, dos projetos sociais. O ponto que a gente tem que trazer para a pauta de discussão é a gente trabalhar com mais fatos e não opiniões políticas. Não, são fatos. Um dos fatos que é contundente é que o que explica, se não que a CLT hoje ela não atende mais nem a necessidade do empregador, nem a necessidade do empregado, que o Brasil é o país que tem mais de 50% das ações trabalhistas do mundo. Então, isso é uma prova, porque o empresário não da cumpre, falência. O empregado não cumpre a legislação. Mas é muito simplista. Não cumpre o negociado. Desculpe, Alano, mas é muito simplista esse pensamento. Não é simples. O que a gente precisa atualizar... Eu quero fatos aqui, ó. CLT poderá prever contrato multifuncional. Aí vocês querem que o cara seja cozinheiro, que seja garçom, que limpe o teu restaurante... Alano, é isso que vocês querem, que trabalhe no caixa. Esse teu discurso é antigo. É de hoje isso aqui, ó. A discussão está boa. Multifuncional. A discussão está boa, nós vamos continuá-la. A discussão está boa, nós vamos continuá-la. Intervalo agora no Conversas Cruzadas na CBN Diário e na TV Com.